início então à conferência, dando a palavra aqui às suas doutoras para nos começarem a elucidar sobre os temas que temos para ser esclarecidos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigada por terem vindo e obrigada a Porto de Abrigo por nos ter convidado a estar aqui a falar sobre estes temas, não é? Portanto, como saberão, o tema que nos traz aqui hoje é o sistema de imputação de pontos pela prática de infrações graves. Este sistema de imputação de pontos é uma criação da União Europeia, não é? Da legislação da União Europeia, e por isso, agora nos primeiros 10 minutos, nós vamos enquadrar um bocadinho aquilo que é o sistema de pontos ou como é que surgiu, para depois conseguirmos concretizar na legislação nacional. Portanto, como saberão, em matéria de pesca, tanto a União Europeia como os Estados-membros produzem legislação, não é? Portanto, porque no setor da pesca a competência legislativa é partilhada entre a União Europeia e os Estados-membros, no nosso caso Portugal e ainda as regiões autónomas, não é? O que faz com que haja muita legislação e muito dispersa. Portanto, é difícil até para nós, profissionais da área jurídica, conseguir acompanhar a quantidade de leis, portarias, decretos-leis que vêm regular assuntos relacionados com a pesca. Toda esta intervenção da União Europeia visa assegurar o cumprimento da política comum das pescas, não é? Portanto, uma política comum a todos os Estados-membros que tenha como principal objetivo prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal. Pronto, tudo com base naquela ideia que já todos conhecemos, que a pesca ilegal ameaça a sustentabilidade dos recursos, ameaça a biodiversidade pondo em espécies em vias de extinção. E a União Europeia, né, ao querer implementar uma política comum das pescas, quer exatamente evitar que isso possa acontecer no seio da zona económica. Portanto, todo este sistema de imputação de pontos começa aqui com o regulamento em 2008, que veio fazer a definição daquilo que é a pesca INN, não é? Pesca ilegal, não declarada, não regulamentada, fixando portanto, como objetivo do regulamento a necessidade de se criarem regras para prevenir a pesca ilegal. Portanto, tendo o próprio regulamento faz a definição daquilo que é a pesca ilegal, a pesca não regulamentada, a pesca não declarada, não vamos estar aqui a estender-nos sobre isso, mas depois esta apresentação foi feita para vós e então vai ser disponibilizada, no entretanto envio ao Sr. Liberato e todos que quiserem aceder a ela terão esse direito se quiserem ler um pouco mais sobre isto. Agora, o que é que este regulamento veio fazer? Veio estipular uma lista das infrações que são consideradas graves, não é? E associar-lhes sanções. Sanções essas que de caráter verdadeiramente dissuador. Ou seja, qual é que é o objetivo da União Europeia? É fixar sanções graves de forma que consiga afastar o incumprimento. Portanto, a ideia da União Europeia é que, ao fixar sanções que se possam mostrar gravosas para os profissionais da atividade, para os armadores, para os capitães, portanto, ao fixar este tipo de sanções, acha que pode estar a afastar o incumprimento das regras. Obviamente que isto poderá ser assim em um tipo de infrações em que toda a gente tem conhecimento sobre elas, não é? Infrações notórias. Agora, pequenas questões ou portarias avulsas, questões que não estão não é, ao conhecimento de todos, ou ao conhecimento imediato de todos, essas questões, aqui o caráter dissuasor acaba por se reverter contra os próprios profissionais da área. Pronto. Entretanto, em 2009 foi criado um novo regulamento que é chamado Regulamento de Controlo. Porquê? Porque veio fixar as regras para controlar o incumprimento das infrações graves previstas no regulamento anterior. Portanto, e foi com este regulamento, o Regulamento 1224 de 2009, que foi criado o sistema de pontos. Pronto, foi posta uma norma em como os Estados-membros deviam criar um sistema de pontos pela prática de infrações graves. Sendo que foi depois, em 2011, através do regulamento de discussão, que este sistema de pontos foi posto, digamos, em prática. Foi criado o regime jurídico do sistema de pontos. Pronto. Tudo isto visa simplesmente afastar o cumprimento na política comum das pescas, não é? Das normas que regem esta política comum dos Estados-membros. Agora, todo este sistema de pontos foi transposto para Portugal em janeiro deste ano, através do Decreto-Lei 10 de 2017, não é? Que vai alterar o quadro legal regulamentador do exercício da pesca. Portanto,
este sistema de pontos foi importado para a legislação nacional através do decreto-lei de 2017 para alterar este que já se encontrava aqui, não é? Portanto, tem sido alguns artigos alterados, outros aditados, portanto somados, mas foi igualmente aposto, ou seja, criado junto do decreto-lei uma tabela, que é uma tabela que faz a correspondência entre aquela que é a infração que vocês cometeram e o número de pontos que vai ser imputado pela prática dessa infração. Então, e como é que funciona isto? Eu estou a falar, se tiverem dúvidas podem interromper, porque será mais fácil para todos fazer as dúvidas enquanto eu falo do que deixar tudo para o final. Portanto, sempre que quiserem que possamos esclarecer alguma coisa, podem interromper. Este sistema de pontos visa o quê? Portanto, sempre que são praticadas infrações graves, o que é que são infrações graves? São aquelas que estão previstas no artigo 21A, nos números 1, 2 e 3, portanto, somente nos números 1, 2 e 3, vocês podem ser aberto um processo de contraordenação para vocês, entretanto, podem ser acusados pela prática da infração, condenados ao pagamento da multa, ainda vos pode ser aplicada qualquer sanção acessória e, para além do pagamento da multa, podem-vos ser imputados pontos, ou seja, mas só pela prática das infrações graves. Portanto, sempre que vos for imputada a prática de uma infração que não esteja no 1, 2 ou 3 daquele artigo, nunca vos podem ser imputados pontos. Mesmo que as autoridades o queiram fazer, vocês vão ter que dizer não, isto não é uma infração grave, logo isto não pode levar à imputação de pontos. Pronto. Portanto, aquela menção é muito importante. Artigo 21A, número 1, 2 e 3. Só as infrações ali previstas é que dão direito à imputação de pontos. Obviamente que, quando vos são imputados os pontos, isso não vos exime do pagamento da coima. Portanto, são duas sanções cumulativas. Têm que pagar e são-vos imputados os pontos. Agora, a quem é que estes pontos são imputados? Ao armador ou à licença de pesca da embarcação? A resposta é à licença de pesca da embarcação. Ou seja, a licença do armador nunca leva pontos. Portanto, é apenas a licença de pesca da embarcação. O que é que isto significa? Significa que, onde quer que a embarcação esteja, os pontos estão com ela. Se vocês decidem vender a vossa embarcação, os pontos transmitem-se com a embarcação. A pessoa que vai adquirir a embarcação fica com os pontos. Pronto. O que é que isto também significa? Significa que, se quiserem, por exemplo, afretar ou vender a vossa embarcação, vocês vão ter que informar a pessoa que vai adquirir que aquela embarcação tem pontos e vão ter que apresentar um certificado de pontos, que é algo que neste momento ainda não existe, portanto já existe um registro ou um sistema centralizado que visa a aplicação de pontos, porém, até à data de hoje, nunca foi emitido um certificado de pontos. Portanto, ainda nenhuma embarcação tem pontos ao abrigo deste sistema. Pronto, mas isto tudo para vos dizer que os pontos são aplicados à licença, ponto, numa primeira fase, não obstante depois haver uma questão específica para os capitães, da qual falaremos já a seguir. Portanto, nunca ao armador, sempre à licença. Pronto, aquilo que estava a explicar, sempre que quiserem vender ou transmitir as embarcações, os pontos seguem com a mesma. Se isso fosse dessa maneira, ninguém vai vender. Não percebi, desculpe. Se estivesse a utilização da maneira que está, não há nenhuma embarcação aí que não vai ficar com a licença de pesca. Pois, mas já vamos falar... Porque é uma coisa certa, a gente estamos aqui, poucos bancos para pescar. Com as embarcações que a gente temos aqui à roda da nossa ilha, não estamos a levar para pescar em lado nenhum. Claro. Alguém está a tomar pontos disso, porque de onde é que a gente vai viver? A gente só tem aqui 3 bancos. Mas quantas embarcações temos aqui à roda da nossa ilha para viver com 3 bancos só? pronto, mas não... Mas só fazer mais leis para colocar a bordos e peixes. E tem toda a razão, é por isso que estes... Então é só fazer leis e a gente até que somos. Mas nota uma coisa, A gente somos tratados por animais. Já vamos A falar... gente pode dar comida aos animais quando nós precisarem. Não é isso? A gente está a ajudar alguém para olhar para isso. Claro, mas é exatamente por isso que estamos aqui A hoje. gente está a olhar para isso. É por isso que estamos aqui hoje, para tentar explicar como é que vocês se podem defender deste tipo de contraordenações, não é? Mas já vamos falar. A gente vai estar aqui a ver e já está se calhar. Então estamos todos a vir em bandas, sentados. Ninguém respondeu e acabou-se. Pronto, mas é E a gente é para tanto, a gente for. Pimba, fica assim, não me claro, e é exatamente por isso que nós estamos aqui hoje, para vos ajudar, para vocês saberem A gente não vai deixar fazer isso. Se as flores tudo vão mudar, a gente não vai deixar fazer isso. A gente vai para a rua, vai fazer discussão. E a gente vai comunicar com todos por isso. José, deixa-me só esclarecer aqui uma coisa.
doutora Sara Litorana vieram aqui e eles não são do governo nem fazem as leis. Não, mas também tem que evitar umas coisas, depois explicar, a gente também tem que responder. Nós chamamos aqui, que é para a doutora e a doutora Sara nos esclarecerem, para nós esclarecermos a doutora Sara Litorana, para depois nós podermos contestar e dizer que nossa justiça, principalmente aos seus deputados, os seus deputados é que fazem as leis. Por acaso temos aqui um. Pronto, a gente tem que levar a para a nossa justiça, não é? Há assim dois. A gente tem que atacar isso, não é da maneira que eles querem, a gente também tem que viver, não é? Se calhar, já que faz a interrupção. António Lima. Minha dúvida. Sim, Que é assim. Estava a tentar colocar e Eu fiquei aqui com uma dúvida. Logo que disse que a aplicação dos pontos é ao armador ou à embarcação. E o que lhe explicou é que é à embarcação, à licença da embarcação. Pode explicar um bocadinho qual é a lógica de ser aplicada à embarcação e não ao armador? Porque o que me vem à cabeça, pronto, se eles condenam o que se fez, o barco sozinho não fez, não é? Portanto, pode-me explicar um bocadinho? Posso. É assim, não há aqui... O legislador português, quando criou isto, não pensou nisto, ou seja, isto é obrigatoriamente da União Europeia. Portanto, a União Europeia impõe que seja na embarcação. E qual é que é a ideia? A ideia é que, se fosse feito na pessoa do armador, o barco era transmitido e os pontos voltavam a zero, não é? Ou seja, a ideia é que, se os pontos acompanharem sempre o barco, e como as sanções têm um caráter dissuador, então as pessoas vão... Isto é, obviamente, que isto é teórico, mas isto é a razão do legislador. As pessoas, ao estarem a imputar no armador, então não ia haver tanto apelo ao cumprimento, porque o armador mudava e tudo continuava bem. Ao ser imputado na embarcação de pesca, e sendo que os pontos estão associados à licença, sempre que essa embarcação seja transmitida, os pontos transmitem-se com ela. Ou seja, é uma forma de dizer, se fosse ao armador, vocês acabariam por resolver isto de outra forma. Mudava o armador e tudo ficava bem. Ao ser a licença de pesca, os pontos estão sempre com ela, não há volta. Mas pronto, entretanto, nós no final já vamos esclarecer porque há aqui uma forma de aligeirar esta imputação de pontos. Essa sim já é a criação portuguesa, mas sobre ela já falamos mais e talvez consiga chegar ao encontro da sua questão. Portanto, como dissemos, de forma anexa ao decreto-lei há uma tabela que faz a correspondência entre o tipo de infração, o artigo que violam e o número de pontos atribuídos. Porquê? Porque, mesmo que vocês sejam condenados à prática de uma contraordenação, vocês próprios conseguem ver quantos pontos podem ser atribuídos pela prática dessa contraordenação através desta tabela. Portanto, se de repente as autoridades emitem um certificado com 7 pontos e vocês percebem que afinal só podiam ser imputados 5 pontos, vocês vão poder dizer não. Pela prática desta infração, eu só podia ter 5 pontos na minha licença de embarcação e não 7 como vocês aplicaram, não é? Portanto, esta é a tabela. Acredito que não seja muito perceptível. A melhor forma de ler é ignorar a primeira coluna. Portanto, a primeira coluna podem ignorar. Vocês olham para a segunda coluna e vamos ir, por exemplo, tem uma contraordenação porque pescaram ou venderam peixe que não tinha o tamanho e peso mínimo exigido. Isto é uma contraordenação prevista na linha P do número 2 do artigo 21A. Portanto, nós vamos à tabela, procuramos a linha P do número 2 e sabemos que, pela prática desta contraordenação, podem-nos ser imputados 5 pontos. Portanto, e o que eu digo para esta contraordenação, digo para todas. Portanto, todas elas estão previstas ali na segunda coluna e, exatamente, à frente vocês conseguem ver quantos pontos vos podem ser imputados pela prática da mesma. Aquelas que não estão devidamente especificadas cabem ali, na linha que diz qualquer uma das contraordenações referentes no anexo e dão origem a 5 pontos. Portanto, ou seja, são todos os artigos discriminados, os que não estão dão 5 pontos. Uma pergunta. Posso? Sim, claro. E qual é o limite dos pontos? E quando se atinge o limite dos pontos, o que é que acontece à embarcação? Está bem? 2 segundos e já chegamos lá. Portanto, isto é um exemplo, que é mais um exemplo daqueles que eu dei, exercício da pesca em período de pesca proibida. Portanto, artigo 21A, número 2, a linha E do decreto-lei. Ou seja, vamos à tabela, vamos à linha que nos diz, a linha E do número 2, 7 pontos. Portanto, são atribuídos 7 pontos à licença de pesca da embarcação.
Agora, uma outra situação. No âmbito da realização de uma inspeção, foi tentada à prática todas estas contraordenações. Exercício de pesca na área proibida, abandono de hábitos de pesca no mar e não inscrição no diário de pesca das espécies de registro obrigatório. Portanto, à frente temos a correspondência dos artigos correspondentes às infrações, vamos à tabela, procuramos por esses mesmos artigos e percebemos que tudo isto, a prática destas 3 infrações, vai gerar a aplicação de 14 pontos. Mas, aqui, isto é uma arma muito importante para vocês defenderem, é que sempre vos sejam imputadas contraordenações, mais de 2, no âmbito da mesma inspeção, as autoridades nunca vos podem imputar mais de 12 pontos. Nunca. Portanto, podem ser acusados de praticar 10 infrações e isso gerar a aplicação de 30 pontos, mas nunca vos podem ser aplicados mais 12 pontos por inspeção. Portanto, numa inspeção, só 12 pontos. Só. No máximo. Como é que passa se um mestre num barco estiver a trabalhar num barco, o armador não vai para o mar? Quando faça uma infração dessas, o armador é que vai pagar para quê? Não é o armador, é a licença de pesca. O armador é que vai pagar, porque é a licença de pesca do armador, não é? Pois, mas então aí... A licença de pesca do barco, o armador é que está a pagar. Pronto, mas aí... Eu quero saber agora como é que um mestre, se falar com um mestre para trabalhar no meu barco, se ele fazer uma infração dessas, vem pagar para o meu barco, é que vai pagar isto. Aí queria saber como é que agora se vai fazer uma infração e aí que vai pagar por ela. Doutor, eu tenho aqui uma pergunta a fazer. Sobre os tamanhos mínimos do peixe, a gente temos aqui uma medida e a União Europeia tem outra. Quer dizer, a gente aqui temos 3 qualidades de peixe com medidas diferentes, o que seja dessas nacionais. Neste momento, a gente temos sido apreendidos com multas por causa dos tamanhos de peixe. Será que isso já está contando para pontos? Pois, a infração, pois está... Se vai contando para pontos, para mim não está direito, porque eu não sei ler regional. E essa lei é europeia. Mas, nota uma coisa, esta questão é assim. Vocês podem ser acusados de praticar infração, podem pagar a coima, mas isto não significa imediatamente que sejam aplicados os pontos. Ou seja, isto não resulta da lei, mas por contacto com uma pessoa da DGRM, nós conseguimos perceber, porque isto tudo é um sistema da União Europeia, portanto isto não foi inventado em Portugal, isto é obrigatório para Portugal transpor estas regras, não tem como não fazê-lo. Agora, o que é que está a acontecer cá dentro? As entidades competentes, sabendo que a pesca em Portugal não é um setor lucrativo, não é? E que as pessoas, há imensas famílias a subsistirem desta atividade, estão a tentar aligerar a aplicação dos pontos, nomeadamente fazendo depender a aplicação dos pontos ou não das condições económicas da pessoa, da rentabilidade que pode ter tido ou não com a prática da infração, da culpa, ou seja, se atuou conscientemente ou se atuou negligentemente, portanto nem sequer percebeu que poderia estar a cometer uma infração. Tudo isto são fatores a ter em conta pelas autoridades, portanto, e essa é exatamente a questão que nos traz aqui. Portanto, vocês quando são condenados pela prática de uma contraordenação, é isto tudo que vocês têm que dizer às autoridades, que é: eu não sabia, essa legislação é nova, eu desconhecia, eu não consegui ter lucro com isso, isto é o meu único meio de subsistência, eu não tenho rendimentos, ou seja, eu não tenho como aguentar que me sejam aplicados pontos, que me seja retirada a licença e que eu fique sem trabalhar. Portanto, tudo isto são critérios que vocês devem explicar às autoridades para que as autoridades possam decidir não vos aplicar os pontos. Se caso devemos já chegar de licença, está no bordo mesmo para o jardim estabelecido, não é? Querem acabar com as aplicações, querem acabar com as aplicações pequenas, não é? As médias e as grandes, querem acabar com isso tudo, a pesca vai destruir, dá uma O mais importante é que sempre que a gente recebe uma notificação, tem que sempre responder. Sempre. É que se nós pegarmos na carta e metemos debaixo da gaveta, aí estamos fritos. Pagamos a coima e apanhamos os pontos. Se contestarmos, o que pode acontecer pode ser reduzida a coima e eventualmente serem retirados os pontos. Portanto, os pontos nem sequer ser atribuídos. Mas eu não tive resposta daquela que eu não tive a resposta daquilo do mais de um barco. Então, você falou um mais para trabalhar no meu barco. E eu não veio trabalhar, estou trabalhando com o mais de civil.
se ele fazer uma infração dessas, onde é que pode os pontos? A licença. Então, uma coisa certa, tudo o que ele fazer, a gente paga. Então, se ele quiser raiva a mim, se tiver uma discussão com ele, que eu me dei um prazo de um mês, ele vai fazer as infrações todas e vai ficar com elas na mão, isso é. Alguém está com uma responsabilidade. Cara, a gente é falando, cara, deixa-me falar. Não é muita gente a falar, a gente compreende. Isso fora por cada coisa. Então, eu pergunto, como é que vai ser, se tiver uma discussão com um mestre qualquer, que ele dê-me prazo de um mês, ele faz aquelas infrações todas e fica-se a dizer de pesca. Quanto a essa questão, julgo que é importante referir que, não obstante, a lei não é clara à partida, o sistema de pontos é aplicado à licença da embarcação. Não obstante, e isto à medida é igual, como acontece em qualquer regime de controle nacional, não é? E este regime é um regime específico, mas não está delineado todas as opções que poderão acontecer. Obviamente que se um armador tem um barco e tem um desentendimento com o mestre do barco ou o capitão, e ele pratica uma infração, obviamente que estamos perante uma questão de legitimidade para a aplicação da contraordenação e caberá então ao armador demonstrar perante as entidades competentes que por A mais B, que aquela pessoa, portanto o mestre, que era quem levava, não é, no fundo do barco, que não cumpriu as ordens, o que poderá originar, obviamente, até tanto processos disciplinares como processos a nível laboral, mas também isso ser usado para a defesa do próprio armador, que no fundo acaba por não ser a pessoa que vai levar, não é, no fundo, com a coima e a contraordenação, mas isto acaba por ser um elemento muito importante para a aplicação da própria contraordenação. No âmbito do regime contraordenacional, e daí que seja dito aqui, muito bem, é muito importante responder, é muito importante não só a parte formal, porque quando nós recebemos uma contraordenação no âmbito de uma ação inspectiva, ou portanto, existe realmente, é identificada uma prática de uma infração e vem, portanto, um auto em que, efetivamente, somos acusados da prática de uma determinada infração por violação de um artigo de um determinado decreto-lei e, portanto, é muito importante para vocês aferir, portanto, verificar se os requisitos estão todos cumpridos. Portanto, se nós realmente, por um lado, se temos legitimidade para que essa infração e essa contraordenação nos seja aplicada, neste caso ao armador, porque no âmbito do regime contraordenacional, e isso aplica-se em qualquer área do direito de posse, se, imagine, temos um restaurante, não é? E um funcionário não cumpre as ordens, neste caso, da pessoa que é o proprietário e lembra-se de pôr 50 chapéus de sol na via pública e depois um restaurante apanha uma contraordenação por ocupação indevida, obviamente que cumpre também ao próprio proprietário, à empresa que detém aquele restaurante, demonstrar que por A mais B não foi essa pessoa que agiu com dolo ou com negligência e por esse motivo a infração verificou-se, mas sim porque determinada pessoa não cumpriu aquilo que estava adstrito, ou aquilo que estava obrigado em virtude de um contrato de trabalho ou de ordens superiores, e daí que essa infração efetivamente até possa ter-se verificado e normalmente aí já não há uma alteração do sujeito da própria contraordenação, ou seja, já não será o armador, mas será a própria pessoa que praticou a infração, porque no âmbito do regime contraordenacional aplica-se subsidiariamente direito penal. Exatamente. Ele também pode me dizer assim, olha que me mandei para ali. Quando a palavra de contar a minha, ele vai dizer assim, olha que me mandei para ali. Então como é que vai ser? Há um sistema de imputação aos capitães também. Eu acho que a pessoa que está com o armador tinha que ser responsável, tinha nada a contar nessas atividades. Mas nota uma coisa, as autoridades, portanto, isto há o patrão e o empregado, não é? As autoridades, em primeira mão, normalmente notificam o patrão, que é o responsável por todos os empregados. Depois são vocês que têm que explicar que não, que a culpa não é do patrão, a culpa pode ser do empregado porque não cumpriu a ordem do patrão. Pronto, e ele também pode dizer ao contrário, pode dizer o patrão que não deu para ali. Pronto, mas é assim, agora, claro, mas quem é notificado, mas nota uma coisa, quem é notificado, a primeira pessoa a ser notificada para responder será o senhor enquanto patrão, entende? Portanto, o senhor é a pessoa que primeiramente vai dizer, aconteceu isto, por isto, eu não sou culpado, sendo, por exemplo... Não, senhora, está dizendo. Eu já tive infrações na minha embarcação e o mestre era o meu filho. Quer dizer, todas as infrações que ele foi apanhado, as multas não foram o armador, foi o mestre da embarcação. Então lá está.
há um caso diferente da senhora está a dizer. Eu não fiz de modo, quer dizer, a carta vê no nome do meu filho. Quer dizer, que era o mestre de embarcação. Atualmente, se o mestre, a pessoa, para ser mestre de embarcação, tem que ter formação. Não é? E vamos principiar já para isso. Eu, para mim ser mestre, tive que ter uma formação. Tive que saber o mínimo da legislação portuguesa. O que é que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, de onde eu podia pescar, de onde não podia pescar, o peixe que eu podia apanhar, o que eu não podia apanhar, os tamanhos, isto tudo. Então, se eu tenho, eu fui armador, já não sei armador, se é armador, mas já não sei mais, se eu tenho um filho meu, um outro mestre de barco, também tinha que ter as mesmas formações. Não, eu para mim conduzir um carro, tive que ir para a escola. Não é chegar um instrutor e dizer assim, toma no a carta e vais-te embora para o mar, ou vais conduzir um carro e não somos as ragas, e não somos a entrar e sair nas vias rápidas, não é essa. E a necessidade de pescar, e eles querem que o pescador não quer e ganhar mais dinheiro. Não é, por isso é que eu tenho razão. A senhora diz que o armador é sempre incomodo. Não. O mestre da embarcação é quem incomoda. Agora, quem pagou a multa foi eu, porque era um filho meu. Mas o outro mestre é pedir exigir pagar a multa. Claro, mas aí já não é com as autoridades, alguém tem que pagar. Pois é para dizer que não devia-se de aplicar para os barcos. Se ele for a multa num carro, não vão pegar no carro, não é? Mas há aqui uma coisa que tem que se... Se você castigado com tudo... Mas eu sou uma coisa. Os pontos, eu concordo com o próximo diz não. A distância não tem nada a ver com as infrações que as pessoas fazem. Se me permitem, porque aqui, que eu conheça, já houve uma situação de pessoal notificado com pontos. Aqui? Aqui, nos Açores. A inspeção foi feita em abril. A notificação foi feita em fins de setembro. Por exemplo, a pessoa que foi notificada foi à Porto Abrigo e por acaso não estava cá, ou estava de saída, tirei cópias comigo, levei e mandei a resposta, fui ao mestre da embarcação. E era, de certa forma, uma situação semelhante ao mestre Pedro Mas falta uma coisa. Foi o filho é que era o mestre, foi o filho é que foi notificado, mas existem as duas situações, a notificação ao armador e ao mestre. Eu já agora, que é esta situação concreta, a contraordenação grave, eu trago aqui, não vou referir nem nomes nem por aí diante, ocorreu em fins de abril, foi notificado em 29 de setembro, o homem recebeu em princípios de outubro, respondeu. O que foi a contraordenação grave foi ter capturado e entregue na lota de Ponta Delgada, respectivamente, 1 e 12 exemplares do peixe espécie comum com tamanho inferior a 1400 gramas. E depois vem no ato que vai ser aplicado, além da coima mínima de 600 euros, 5 pontos. É óbvio. 1,40 m. O que é que acontece aqui? O homem já respondeu e ainda não recebeu a notificação definitiva. Mas isto é a primeira na Ilha de São Miguel que nós temos conhecimento. Por factos ocorridos no mês de abril, notificados em setembro. E agora ele respondeu e não sabe qual é a resposta. O problema aqui do tamanho mínimo. Tamanho mínimo do compro nos Açores, 1,40 m. Tamanho mínimo do compro a nível nacional, 58 centímetros. Por exemplo, este homem, ele não foi apanhado a transportar peixe, mandou um peixe para a lota. Foi medido na lota. E não estou, estas são situações de facto que ocorrem e que a gente pretende encontrar respostas para elas. Quer mudando a lei naquilo que tiver, é por isso que nós convidamos os partidos, mas também convidamos as autoridades que têm poder de fiscalização, convidamos tanto o GNR como a Autoridade Marítima, como a Inspeção das Pescas, não é? Porquê? E temos que ver que medidas podem fazer para atenuar isso. A Sra. Doutora ontem trouxe uma boa notícia, que as associações do continente fizeram um abaixo-assinado requerendo a inconstitucionalidade da própria legislação europeia. E a posição nossa, quer dizer, já agora, mas sério,
mesmo as suas exploras, estão cá para preparar o pessoal para se defender. Porque senão, a tendência do pessoal recebe isto, não lê, mete em casa, tem 10 dias para responder, entrega, quer saber. Eu já não podia responder a isto se chegasse cá. Por isso escrevi, digitalizei, mandei para a Porta de Abrigo, se não tinha passado o prazo. O prazo é cada coisa que o pessoal receber agora tem que se procurar defender por escrito. Tem que ter muita atenção. E tem que ter muita atenção. Bom, eu tive muitas na fiscalização e há muita gente aqui que me conhece, mas eu estou retirado um bocadinho fora da parte das pescas e vim em representação do comando. Há aqui uma questão para nós, agentes fiscalizadores, que depois os pescadores também dirigem-se às vezes lá ao posto e outros sítios e fazem questões que nós não sabemos responder. E uma delas é, estamos a falar de uma há o quadro legal das pescas nacional, o 278, né? 287, é relevante. Acho que é o 278. Mas depois temos o regional, né? O 29. E andamos aqui na legislação regional, hoje aplica-se o de baixo, amanhã o de cima. E estamos a falar aqui por alto, e eu um bocadinho faço meia culpa se me enganar a legislação e anda assim, o pescador anda assim. Então hoje, tamanho o peixe, que eu posso apanhar. Porque depois entrega-se o peixe, chega um posto de engenheiro, porque a gente faz contatos com as entidades também, e toda a gente, isso vai sempre mudando, né? Teve lá o antigo toque, né? Da contabilidade, disse, hoje muda, amanhã não muda, e isso anda assim. Ora, muda em tudo ao lado, e temos que ser assim. Os guardas hoje em dia também têm mais estudos, os pescadores hoje em dia também têm mais estudos, mas também os outros estão ao ativo, né? Têm mais dificuldades nessas coisas todas. A legislação muda. E o que acontece em termos de legislação, em termos de fiscalização, é que pedem-nos ajuda e nós também não sabemos responder. Sabe porquê? Porque quem está lá em cima também não sabe responder. Ora, quem decide, quem faz a gestão dos processos, também não sabe. E andamos aqui nisso. Chega lá um pescador e pergunta, o Congo, qual é o tamanho mínimo? 1,40 m. E depois diz, não, 58 centímetros. E andamos nisso, porquê? Ora, sai uma legislação comunitária para adaptar a Portugal. E vamos aplicar o quadro legal das pescas dos 278. Porquê é que não se aplica à região? Não, isto é automaticamente aplicável. Agora, a questão é... Se é automaticamente aplicável, as infrações que está estipulado no 278, porquê é que não diz 29 de 2010? Ao quadro regional. E a gente deixa de ligar para a regional. O que acontece é que nós andamos. Ora, infringe-se, mas é punido por quê? Infringe aquele, é punido por aquele. Mas isso, já que temos dois deputados presentes, isso apela só. Desculpa, não, mas isso está aqui, mais outro partido político representado, o Sabatinho. Mas isso, mas foi enviado a todos. Isto aqui não é algo que nós possamos responder diretamente, portanto. Claro, eu estou lançando. Resulta do facto em Portugal se legislar todos os dias e sobre tudo, e não é nós hoje temos uma lei e amanhã já temos outra que vem contradizer a primeira. Eu queria ver um bocadinho mais à frente, né? Já que está aqui pessoas envolvidas, e eu volto a dizer que estou entrado de novo nesta área, mas para quem me conhece, e o Sr. Presidente da Junta conhece-me, sabe como é que eu sou. Infelizmente, nos últimos anos, trabalha-se para o Estado e não se trabalha para o cidadão. E nas pescas, com o setor, eu já estive aqui, já atuei, muita gente que está aqui, né? E não é a minha vontade, mas eu tenho que compreender. Está aqui o senhor a reivindicar determinadas coisas, tem toda a razão, mas o doutor aí não tem culpa nenhuma. Né? Nós aqui não temos culpa nenhuma. Eu vejo-lhe aprender os 700 quilos que você apreende, você acha que eu fico contente? Não fico. Mas infelizmente a gente tem que compreender. Agora, uns trabalham para si hoje, né? Isso pode dar para todos. Mas há quem cumpra a lei que deve ser e não dá para cumprir. E vocês, pescadores, é que são os mais prejudicados. Vocês, as famílias. A questão não é essa, a questão é as dificuldades que nós temos em termos de fiscalização e quem faz a gestão dos processos. Porquê é que eu estou a falar disso do 29, que é o quadro legal das pescas regional, depois já há o nacional e andamos aqui a empurrar, hoje é para aqui, amanhã para ali. Os partidos políticos estão aqui, se pode, se houver possibilidade legal, que eu também não sei, de reverter tudo para o regional, né? E dizer que depois há as petorias do concurso cá, né? E depois há a petoria do concurso lá fora. Mas olhamos para o tamanho dos peixes da portaria de cá, mas depois vamos aplicar a legislação de lá. E andamos aqui assim. Agora tem razão. Era a minha pergunta que eu estava a fazer. Para que é que quer dizer isso? Europeia,
E, quer dizer, e eles estão daqui que não tinham regional. A minha questão agora aqui é essa. Sei que vários partidos políticos com assento na Assembleia Regional, eu não sou, né? Porque isso é transversal, não há as pescas, isso é tudo. Eu dou um exemplo. O problema é que vocês que estão a queixar de não ser perceptível qual lei querem aplicar, isso também nós, claro, que defendemos, isso também é difícil para nós. Portanto, nós Por isso eu estava a dizer que isso vem de cima para baixo, a gente também não sabe. É um problema legislativo em geral, portanto, há uma legislação em Mas agora dá dizer, se isso vem da União Europeia, como é que é possível vender o país que dá mais pequeno connosco? Não, mas lá uma coisa. Mas isso é É aí que está, mas eu vou porque o senhor representante da GNR tocou numa questão que é fulcral e que é, neste momento, extremamente prejudicial aos pescadores dos Açores, que é a tripla possibilidade de haver tripla legislação. O que é tripla? Aquela lei que aplica a diretiva comunitária a Portugal é da República. A lei dos tamanhos mínimos, há uma da República e há outra da regional. A regional é muito mais penalizadora. É regional, que fique claro isso. É regional, no caso dos tamanhos mínimos, é regional. Por exemplo, este homem, pela lei nacional, não era penalizado. Não era 1,30 m que ele estava em transgressão. Era a partir dos 60 centímetros. No Goraz, não era com 30 centímetros que ele era penalizado. Era com menos de 25 centímetros. No Boca Negra, que foi outra das espécies. Este apareceu, só este recebeu a notificação. Mas nós, num espaço de 15 dias, devemos ter recebido 12 avisos de contraordenação. As outras nós não sabemos. Até o legislador, perante a resposta deste, até pode ter decidido guardar nas gavetas. Não é? Agora, há aqui uma coisa. A região pode influir na unificação da legislação, que é mais gravosa que a nacional. A região. E estão aqui representantes que estão no Parlamento da região. E estamos aqui à vontade porque o partido que é maioritário e que suporta o governo, se não está cá, recebeu no mesmo dia, à mesma hora, o convite para ir cá. Como as entidades inspectivas. E a gente sabe que as inspeções não têm culpa do que está na lei. Têm que cumprir o que está lá. Há uma outra coisa, e isso é que é uma boa notícia, que a sua doutora trouxe, que é, também a nível nacional, este excesso relativamente à licença de pesca, está a haver um movimento nacional, que nós vamos procurar aderir a ele. Porquê? Porque isto de facto, quer dizer, o pescador hoje não é rico e, por exemplo, se a coisa mínima é 600 euros, há meses em que o pessoal pode não ganhar 600 euros. E é exatamente por isso que tem que se procurar defender. É para evitar pagar esses 600 euros. O velho ditado popular diz que não tem boca a Roma, não é? Pois é. Eu jamais vi ditado popular. Não, mas há que alguém vai na frente. Não, está-se a referir. Eu estou a falar, velho. Você recebe como as multas ou podem estar, todas as multas, quando se faz um auto de contaminação, seja lá que é PSP, GNR, Polícia Marítima, aquilo não é sinónimo que vocês vão ser autuados. Aquilo é um relato da ocorrência com o guarda-vida. Agora é que, se o não se defende, quem fica com a instrução do processo, o que é que diz? Tem razão a polícia. Então você não diz nada. Se você arruma o papel mais, o que é que é? O princípio do doutor está dizendo é. Eu digo, é o ditado, quem der boca vai a Roma tem que se falar, tem que se dizer, você tem que ir lá dizer, não, esse mesmo... O que vejo não é isso, o que vejo que não há autoridade qualquer que não pegar no papel, mas para agora como pegar escrever e não pode. Está enganado. Ainda não vi ninguém que se safaste. Está enganado, olha, vem falar uma pessoa que conhece bem. Mas ainda não vi ninguém que se safaste. Eu tenho aqui pescadores em ato de peixe que eu, enquanto a gente, porque nós fazíamos instrução de alguns autos, quem decide é sempre a Inspeção Regional das Pescas, né? Mas eu fui instrutor do processo. Sabe quantos autos que havia de guardas que eram meus subordinados? Muitos. Muitos. E quando não os arquivava, porque não havia fundamento legal para arquivar, e aquilo que a doutora diz, que está previsto aqui no artigo, é quanto é que você apanhou? Tantos quilos, fora do tamanho. Ora, vender, não vender, vender fora da lota, não vender na lota não pode, não, os tamanhos bem. Vender fora da lota, o que é que fez? É pá, ganhou 50 euros. 50 euros, então foi para o mar, gastou 200 euros de gasóleo. O benefício que você tirou foi zero. Né? Ora, é um ponto que posso levar
Não o arquivamento, mas a admestação, que é o aviso. Portanto, se você não me vier dar esses dados, quem fica com estes são, e eu estou a falar, eu arquivados dos meus colegas. Muito mais fácil arquivo dos outros, não é? Se tivesse instrução. Se arquivo os meus, os outros também arquivava. Portanto, e às vezes é essa informação que faltam. Para quem trabalhar de boa fé, isso é como é tudo, não é? Se trabalhar de boa fé, faço de uma maneira, você trabalhar de boa fé. Se você trabalhar de boa fé, se calhar não apanha peixe também. Eu tenho visto isso. Mas estou a dizer, e não está aqui pessoas presentes. Eu nunca vi ninguém dissesse assim, a gente vinha atuados que não pagasse muito. Olha, mas isso não mas isso não é verdade. Eu já posso contradizê-lo. Já houve casos de corrupção, fez escudos e fui ativo. A forma como isto acontece, já isto acontece com os cabos, acontece com tudo. Portanto, isto é um procedimento geral. As pessoas são notificadas da coima, defendem-se e depois da defesa é decidido se são acusadas e pagam ou se não são acusadas e não pagam. Portanto, agora, se não se defender, aí paga de certeza. Mas a pessoa não, ao ser notificada não tem... Eu disse, eu fiz isso, eu fui por menos. Não deve ser informada da diferença da transgressão para aquilo que portanto, se eu for autuado que não atingi 1,40 m, posso ter atingido 1,39 m. Mas aí... Porque já houve situações de pessoas que serem autuadas por 1 centímetro. Sim, mas normalmente não tem que mas nesse caso, por exemplo, concreto que o Sr. Libra estava a dizer, não atingiu 1,40 m. Ponto final. Espera aí, ponto final. Mas aí eu tenho o direito a saber, eu infringi em quê? 1 centímetro? Meio centímetro? Porque a gente tem que perceber uma coisa, a pessoa vai para o mar, vai estar ali a medir o peixe. Às vezes, com mau tempo, eu venho para a terra, falta-me 1 centímetro ou 2 centímetros, já sou autuado e posso cair na infração grave. Portanto, há que ver também essa parte das autoridades. Epá, ele infringiu em quê? 1 centímetro, 2 centímetros. Eu conheço casos de infringir 1 centímetro. Eu estou no mar, não estou ali... Eu podia responder isso, em parte da fiscalização, podia responder isso de duas maneiras. Mas a pessoa tem que... Podia responder de duas maneiras. Uma, o agente da autoridade fiscaliza, isso não existe, de lado nenhum, porque é preciso ver o lado do guarda. Eu, por exemplo, agora estou numa posição que é mais fácil de dizer, aliás, eu não posso dizer isso, fecha os olhos, não fecha os olhos, portanto, isso é impossível, não se pode dizer que a lei diz que os guardas, vês, tens que fazer. Porque acaba quem decide, quem tem gestão do processo, quem faz a gestão do processo faz uma determinada coisa e depois quem decide, são tudo pessoas diferentes. Quem faz o auto ou quem fiscaliza, o guarda, é uma coisa, esse ato vá para quem fica com a gestão do processo, quem quer que vai chamar as pessoas para se defender, e depois faz o relatório e depois há uma terceira pessoa que decide se se aplicar como ou não. E qual é o valor do apoio, isso, os barcos sempre dizem. É cá três. Agora, o pescador, eu chego ao local e vejo um peixe, 1,39 m, salve seja, né? Salve seja. O guarda tem que ter um bom senso ali, 1,40 m, e depois, senão a gente vai aqui no ridículo, que é, pá, essa régua que tu me diste isso está calibrado. Se é que me chegar um tamanho mínimo à lota e eu digo assim, para aí, quem é que calibrou essa balança? E a gente vai aqui nesse ridículo, né? Agora, existe o bom senso, é verdade. O guarda pode chegar lá com uma fita métrica que a gente acha que está e tal, ou com uma balança para fazer os pesos e diz, ei pô, 1,40 m, é para pronto, né? É por 1,35 m, passa hoje 3 peixes com 1,35 m, mas, amigo, sempre que te apanha sempre com 1,35 m, isso nunca chega com 1,40 m. Hoje é cliente esse peixe tudo. Existe o bom senso, não é? Agora ele também responde ao contrário. Você vai ver aí, porque eu vejo na televisão, na Noruega, por exemplo, o bacalhau, eu vejo os pescadores que têm lá uma coisinha desse tamanho que mete o peixe lá dentro. Não cabe, ou se cabe, se tem fogo, não traz, mete para o mar. E agora vamos dizer assim, pá, nunca mais assim, e se apanhasse 600 ou 3.000 ou 4.000 peixes, nunca mais me desarrascava. E agora vai pegar na resposta aqui dentro para a guarda, o bom senso. Metes aqui dentro, né? Está mais ou menos, eles têm passadeiras nas embarcações, por ser para que pesca. Que eu vejo na televisão, naqueles mar do norte, etc e tal. E tem lá passadeiras, eles metem o peixe e o peixe vai assim. Ou pronto. Pronto, está bem. Ou seja, também não quero. Também podia responder das duas maneiras. A pessoa há várias formas. Deve ser informada da diferença. Claro. Né? Agora, vê para a parte do processo. Se diga assim, o peixe não atingiu 1,40 m. Bom, há um ponto de vista que é relevante. Tem que ter mais de 1,40 m. Ora, se não atingir, parte-se do princípio que tinha tudo menos de 1,40 m. Mas também cabe o direito. 1,40 m é quê? 1,20 m? 55? Você pede ao guarda. Quando o guarda faz o auto, você diz que era isto discriminado. Quando ele pede para assinar, digo não assim.
Ou então, na parte de instrução de processo, eu chegava para ele e disse, ele diz que tem menos de 1,40 m, mas ele mediu ou não mediu? E eu disse, oh, para aí. Chama o guarda, amigo, como é que me diz esse peixe? Ah, foi o arquivo-se. Isso não é útil. Está a perceber? É isso que eu estou a dizer. Esse chamam um guarda, que disse assim, quero saber como é que tu mediste aquele peixe. É porque tu dizes que eu tenho ovos de medidos, todos, 10 atuns, um com X metros, um com X metros, um com X metros, aí, e vai no ato discriminado, no seu olho e diz assim, assina aqui. O senhor diz, é mentira. Eu não assino isso porque eu tive consigo. Primeiro, o guarda tem que fazer a pesagem ou a medição com os arguidos, ou supostamente as pessoas donas de peixe. Não? Tem que estar lá. O que é que acontece às vezes na loja? Vocês viram as coisas vão-se embora. E aliás, começa tudo gestionativo, vai tudo embora. O guarda pega aqui na balança, diz que tem X quilos. E depois, quando dão, vocês têm que acreditar naquilo que está escrito. Porque ninguém ficou ali. E é possível. Depois querem reclamar. Também não são informados. Também não são informados. Tu informando agora? Mas Não está informando agora, mas atualmente quando atuam o peixe, eles ganham o peixe, nem dizem assim, vocês vão acompanhar a gente para saber. Mas é o que eu digo, toda a gente trabalha de maneira diferente. Eu tenho aqui bons amigos em rabo de peixe, que eu já lhes aprendi peixe. Já lhes safé, entre aspas, na parte dos inquéritos, que eu achei que houve um excesso de zelo do guarda, tal e qual, 1,40 m, 1,39 m, epa, pelo amor de Deus. Eu só me atrás 100 peixes, né? Tudo acima do 1,40 m e vais chatear porque tem 2 peixes abaixo do 1,40 m. Isso é um bom senso, isso não é assim aos guardas. Ou tens ou não tens, né? Dá alguns. Pronto. Isto que o senhor representante da GNR está a dizer tem outro elemento aqui, que é a instabilidade legislativa. Nos tamanhos mínimos, a região publicou, num espaço de 2 anos, 3 leis. Portanto, vou-lhe dar um exemplo. Em junho de 2015, a portaria. Depois, em agosto de 2016, depois, agosto e depois em 2017. Ora, o que é que isto faz? Por exemplo, todos estes casos, o que conta com os pontos que chegou à fase final e, portanto, ele respondeu, ele próprio, com a mudança tão rápida, agravando os tamanhos mínimos, ele não se teve conta que aquele peixe já não era aquele tamanho mínimo, que é a instabilidade legislativa. E isto são leis, são portarias, isto são despachos do governo. Nem sequer tem que haver audição. Embora comece sempre, ouvidas as entidades e nem sei o que mais. Está a ver? Mas isto é um despacho governamental. Eu vou-lhe dizer, em todos estes casos, a Porto de Abrigo ouvida deu parecer contrário. Eles não dizem lá quem deu parecer contrário. E, na prática, uma portaria, melhor do que eu, as suas doutoras sabem, é um ato. Só não tenho ideia do que é isso. Em 2016, saíram 11 portarias regulamentando o buraco. Dá quase uma por mês. Isto não é da União Europeia, nem é do Governo da República. As portarias foi do responsável. Mas é isso que temos que fazer uma palmatória, porque também a gente olha para o pescador do seu ponto de vista, olha do meu, às vezes olha do ponto de vista do pescador e da família, só que há aqui uma coisa que a gente também desconhece, não é? E agora eu a falar de cor, alguém, na Inspeção Regional das Pescas, alguém, com fundamentos científicos, senão não fazia de sentido, não é? Eu também desconheço o peixe, as condições do mar. Se eu agora a falar, para tentar justificar porque é que essas portarias estão sempre a surgir, né? Ora, o mar está bom, a água está quente e esse peixe desenvolve-se melhor, né? E eles possam apanhar mais curto porque isso está a procriar muito rápido. Não sei se é os termos que eu tenho. E de repente, de um momento para o outro, tudo muda. A gente não sabe nada disso, né? Porque eles é que estão a estudar os cientistas da Universidade dos Açores e das Pescas e dizer, pá, que dá. Que isso mudou aqui o clima, o fundo do mar, ou apanhou-se muito peixe e vamos aumentar o peixe. Não sei se é isso, estou eu a tentar justificar, porque se está sempre a mudar, para alguma justificação é, porque não se mudou de cor. Assim. Há condições climatéricas de outras quaisquer que dizem, mete o peixe maior, mete mais fácil. As alterações se eu a tentar justificar uma coisa que não ocorrem num espaço de um ano. Aliás, ontem nós não desenvolvemos porque era impossível. Mas na nossa proposta de gestão, nós levantamos a questão.
E levantamos com a abertura suficiente para dizer isto com o seu secretário anterior, Dr. Pinto de Abreu, Fausto Brito de Abreu, que é aliás natural de Rabo de Peixe. Nós explicamos, e ele concordou, que na questão das pescarias os 5 curtos não contam. Não se pode fazer uma lei para vigorar um ano. Isto era a proposta do balanço que ele fazia. Ele fazia um balanço dos 2 anos de atividade e dizia que isto estava a melhorar tudo. Eu disse, com o devido respeito pelo seu secretário, estava a representar a Cor de Abrigo, ainda era presidente da direção, ainda não estava reformado, e então dizia que nestas coisas os próprios científicos dizem que entre a reprodução do Goraz e o Goraz reprodutor vão 8 anos. Não é um ano. Nem eu posso determinar a abundância, o grau de abundância. Pode haver uma variação de um ano para o outro. Mas o qual tem a ver com a desova de um ano que pode melhorar no outro ano. Portanto, isto é ciclo longo. E, por exemplo, o Congo é uma unidade populacional de todo o Atlântico Nordeste. O Congo, por exemplo, o Imperador, o Alfonsinho, não é uma unidade. O Goraz é diferente, é de carne. Mas o do Goraz, até como se sabe, o ciclo todo é 8 anos. O que significa que estas leis, as leis às vezes são determinadas por razões mais ou menos políticas de curta duração. Foi justificado, e o pessoal deu parecer favorável, não a Porto de Abrigo, que é assim, a gente vai aumentar o tamanho do Goraz porquê? Porque esse que é mais pequeno dá menos dinheiro, passa a não ir à lote. E temos folga na cota. Eu acho que isto é um erro. Porquê? Em termos de sustentabilidade não tem nada a ver. Não tem, não é uma razão de sustentabilidade. Isso o que é que faz? O pessoal apanhou, e há uma margem significativa, usa a arte seletiva e tende a fugir, o que é pior. É melhor que a lei permita que o pessoal trabalhe com transparência do que ande a fazer engenharias, porque com um congro de 1,40 m, com um Goraz de 32 cm, com boca negra, que esse vem sempre, tem uma boca grande, o pessoal depois, metade do peixe não satisfaz as regras, esconde e vai. Ora, eu acho que é melhor, por isso mesmo, ontem nós referimos isso, nós defendemos que é melhor não haver cotas, porque não vai defender e vai fazer com que o pessoal não cumpra. Mas eu não sei se a exposição Sim, agora sou todos a chegar ao frente. Queria, se me permite, concluir por causa dos pontos dos estudos e caturos. Eu concluía para explicar também, por causa dos pontos, né? Porque está-se aqui a falar se é para a armação, se é para a licença de embarcação. O que acontece aí, volto a referir, que tem aqui pessoal com assento na Assembleia, se recordarem, há uns tempos atrás, tem a ver com a carta de condução. Quase toda a gente tem carta de condução. Hoje em dia, há infrações que é para o carro, para o dono do carro, e há infrações que é para o condutor. Ou seja, eu empresto o carro à vontade e as multas é sempre para o condutor. Mas, por exemplo, o seguro e a inspeção é sempre para o dono do carro. Exceto se o dono do carro fizer prova que quando investiu o carro disse que eu não tenho seguro nesse carro. Ou seja, quando você empresta o barco, você tem que pôr um preto no branco para explicar, depois estamos na boa fé, né? Depois o 8 diz que não diz. E se o 8 diz que não diz, você assume a responsabilidade da embarcação. Agora, se ele vai para o mar e se ele sabe que não pode apanhar aquele peixe com aquele tamanho, a responsabilidade, eu, enquanto fiscalizador, imputo logo a responsabilidade a ele. A legislação não permite isso. Para isso é que ela vai-me dar, permite. Então, no inquérito. Explicar a seguir, é que permite. Portanto, há pontos que são imputados na licença e há pontos que são imputados nos capitães. Portanto, vocês têm que nos deixar chegar lá. Mas isso permite. Ou seja, isto tudo na base daquilo que o senhor estava a dizer. Quando lhe é passada uma contraordenação, a contraordenação pode ser passada contra o capitão ou contra o armador. Portanto, porquê? Porque os agentes da autoridade entenderam que naquele caso concreto a culpa era do armador ou a culpa era do capitão porque não cumpriu as regras que sobre ele impelem. Portanto, não é nítido
de que seja sempre o armador a responder. Agora, sempre que o armador é notificado como tal, então significa que as autoridades acharam que o armador era o culpado. Significa, por isso, que o armador tem que provar que não, que o culpado é o capitão. Se a doutora acha que vá com o armador, que vá permitir fazer os trabalhos dessa voz para ali infringir a lei, para ficar se o barco com pontos de pena da baronha. Eu acho que isso não dá certo. Mas é assim, para mim, eu acho que ele deve mandar ele vai pegar no beco, alguém que está aí, ninguém sabe, o beco não é seguro. Ele deve encostar cá, não é seguro. É como um condutor, vai conduzir o barco. Se ele fazer uma infração, ele vai pagar. Mas ele não deve mandar fazer infração nenhuma. Mas aí, por isso é que o senhor tem que provar que a culpa é dele e que é ele que deve pagar. Mas ele também vai se safar, vou lá comandar. Não, para isso é que precisa... É a palavra dele contra a minha, a minha contra a dele. E depois a legislação diz não, que vai precisar que ele pode me dizer tudo é um armador. Qual é que é o barco dele? Mas quando a finalização disso é esta. Não há mais maneira nenhuma de dizer, eu estou safado. A Polícia Marítima, o armador vai ficar com em princípio, não é? Em princípio, também, isso é tudo mais fácil, depende da fiscalização. Uma coisa é, por exemplo, fiscalizar a embarcação no mar. A Polícia Marítima chega lá, vê quem está lá dentro. Quem é o mestre dessa embarcação? Quem é o responsável da embarcação aqui? Né? E diz, é aquele senhor que está ali, é aquele senhor. Ora, automaticamente, quem está fiscalizando vê que o dono da embarcação não está lá. Exatamente. Né? E agora o diz que não diz, agora diga assim, não, até o armador pode ter dito isso, mas na realidade você tem os conhecimentos, como o senhor diz, para ter licença teve que ter uma formação, né? E tudo vai nos... Outra coisa é, por exemplo, eu vejo o peixe a descarregar em luta, dentro das casas, de quem é esse peixe? Qual foi o barco que se foi apanhado? Isso foi da embarcação tal. E aí eu não vejo quem estava dentro da embarcação. Por isso é que eles chamam. Quem foi para o mar nessa embarcação? Aquele senhor, E eu vejo não? Pode chegar a uma conclusão, posso não chegar a uma conclusão nenhuma. Agora, se eu chegar a uma conclusão, né, se o senhor diz, quem foi para o mar foi aquele. Toda a gente diz, o mestre da embarcação era o senhor Antônio. O senhor, 20 pessoas a dizer que era o senhor Antônio, o responsável na embarcação do mar, porque cargas de água a que havia imputado responsabilidade ao dono do barco que estava de férias no Canadá. Por exemplo, se está percebendo? Isso é uma zona de pesca proibida, quem é que dirige a embarcação? É o capitão, logo. A culpa de ter entrado naquela zona é do capitão e não do armador. Portanto, agora isto é uma questão que tem que ser vista caso a caso, não há uma regra. Portanto, isto tem que ser analisado. Quando a inspeção chega ao local, percebe, ok, se estavam em zona de pesca proibida, então a culpa é do capitão. Mas, de qualquer maneira, o barco não está lá a ver o que serve até o fim. O que não acho certo é pesar os pontos na embarcação. Não, aí está. Nesse caso, não deve vir para nenhum de levarem por quiser. Ouça uma coisa. Há dois sistemas de pontos. Há os pontos na embarcação, quando a culpa é do armador, e há os pontos no capitão, quando a culpa é do capitão. Portanto, a embarcação não vai sozinha, alguém está a ouça. Há dois sistemas de pontos. Quando a culpa é do armador, os pontos vão para a embarcação. Quando a culpa é do capitão, os pontos vão para o capitão. Quando a culpa é do capitão, não há pontos na embarcação. Qual é a razão dos pontos vão para a embarcação? É isso que eu queria saber. Qual é a razão que vão os pontos para a embarcação? Porque se fosse para o armador, mudava-se o armador da embarcação e então ninguém cumpria regras, andavam constantemente a mudar o armador. A embarcação não está culpa nenhuma. Claro, além disso. Eu acho que até a embarcação não está culpa nenhuma. Mas aí também nós também não temos. Tem a União Europeia que criou esta regra. Está culpa ou o gasto do barco ou o armador. José, só para ver, quando se diz para o mar, o que tem que fazer é juntas 4 ou 5 tripulantes. Eu estou aqui a avisar o mestre, porque é o fundamental, no meio disto, nós temos... Estás a dizer, João, não está a lançar o próprio pescadores, que é os exploradores que querem ganhar dinheiro. Não, mas é o que não basta sul, só basta sul. Mas buscar ali dentro da sul, mas não ganhar dinheiro, quer dizer como uma pessoa. Ou chamas 2 homens da loja. Não, vocês estão a dizer que isso é muito fácil. Não, mas... Lá fora, a gente vem, a gente é que sabe como é que trabalha lá fora. Mas estou a dizer, para safar o armador... O armador, a gente como ração, a gente foi para ali. E o desporto do mestre diz assim, vamos o que é que fazer agora? Aquele desporto, tanto desporto que eles têm, e fazem infração no instante. A gente foi sagrados, vão na cidade, vão ser. Ao desporto é que as pessoas sobreviveram. Muita coisa, não é? Está a buscar força de fala. Amigo João, se por mim também intervir um bocadinho só para... Porque nós também chegamos ao fim, é importante chegar ao fim também com a explanação feita aqui, e muito bem, para essas duas senhoras que nos honraram muito com a sua vinda. O que é mais importante nós percebemos
hoje aqui o que está em causa. Logicamente que o momento para discutir não será este. Nós temos que perceber aquilo que está em causa e aquilo que são as novidades que essas senhoras que estão do nosso lado, estão do lado dos pescadores. A nossa luta tem que ser para o outro lado, porque aqueles que têm maioria no governo regional e aqueles que ditam, e essa versão tem que ser feita num segundo momento. O que é importante é nós percebermos realmente o que está em causa, e o que está em causa é grave para o sector, é mais uma que vai afundar ainda mais este setor e que contaremos logicamente com o Porto de Abrigo e com outras instituições ligadas ao sector para depois também debatermos e vermos qual é a melhor solução para tentar ultrapassar e contar sempre com o gabinete de advogados que está hoje aqui muito bem representado. Essas senhoras nada têm culpa disso, estão aqui apenas para ser mais um aliado nesta situação. Não, isso é para percebermos como é que as coisas têm que funcionar e que, logicamente, que não vamos ficar parados, quer de nós, em representação do grupo parlamentar do PSD, quer também no grupo parlamentar do meu companheiro também, colega, profissão do Bloco de Esquerda e também do PCP, nós que teremos que unir esforços e teremos que falar em uma só voz na Assembleia Regional para que realmente essa situação seja ultrapassada. Não defendemos ilegalidades, mas também não pretendemos que este setor seja ainda mais afogado e aquilo que nós vamos defender é um equilíbrio e que muito bem foi dito também pelo meu amigo Guedes e o bom senso que vai ter que imperar também segundo os agentes da autoridade. E depois dessa reunião que a mim e o nosso armador preocupam porque está à frente da maior comunidade pescatória dos Açores e, logicamente, que nós, enquanto Presidente de Junta, e agora falo enquanto Presidente de Junta, nós vamos estar também atentos a essa situação, no qual também queria também deixar aqui também a minha preocupação relativamente a esta novidade. Espanta-me também, amigo Liberato, como é que eu, numa visita feita à Ribeira Quente, à Federação das Pescas, porque também sabia dessa situação. E eu acho que o mais importante é nós conhecermos, nós estamos a conhecer a nova realidade, o novo paradigma que se abate acerca das pescas. E eu depois contamos com a colaboração da Porto Abrigo e aí contamos também com a colaboração de todos os partidos políticos, nos unirmos para combater aquilo que é mais uma grande injustiça para o sector. E esta tem que ser uma luta de todos nós, mas nós não podemos fazer isso sem contar também com os pescadores. Nós temos um papel extremamente importante e nós, quando convocarmos, eles têm que aparecer em massa, não com 10, mas com 50, 60, 70, 80, 90, para depois partirmos para uma nova luta que será preciso. Porque eu acredito, para terminar essa pequena intervenção, se não se fizermos algo e em massa e em força, será a desgraça de muita gente neste setor e é isso que nós queremos evitar. Obrigada pela atenção. Gostaria só de, já agora na sequência da sua pergunta, quanto à questão da atribuição dos pontos, quer ao armador, quer ao capitão, neste caso, e uma vez que estávamos a discutir se poderia se invocar, não é? Que o mestre teria praticado a infração, à revelia do armador e etc. Esta é mais uma questão que neste caso, os armadores têm que se precaver. Portanto, quando tem um mestre num barco que vai levar a embarcação, o ideal será pôr por escrito, não é? Fazer um contrato em que a pessoa declara para todos os efeitos que vai cumprir as normas comunitárias e portanto, as normas vigentes e legislação nacional. Ou então ter alguém presente, se bem que é como diz, depois é palavra de um contra o outro e ninguém se entende. O ideal será sempre, e isto é mais uma vez, é escrito, não é? Mas é verdade que o futuro passa por aí. Portanto, ter um documento escrito, um contrato, em que a pessoa efetivamente vai levar o barco, vai ser o mestre ou o capitão daquele barco, mas que se obriga, que tem conhecimento de toda a legislação aplicável, que virá cumprir. E nesse caso ele faça uma infração, obviamente que já a responsabilidade não será do armador, mas sim dele. Porque se o fez, foi por vontade própria, não é? Porque sabia bem que não era isso que teria que fazer. E quanto também à aplicação dos pontos, parece-me que é extremamente importante, e isto já vem sendo frisado, não é? A questão da defesa. É importante que tenham presente que a apresentação de uma defesa é sempre útil, não é uma coisa desplicente que uma pessoa possa dizer, bem, não há nada a fazer,
porque isso é uma atitude que, isso sim, dará, não é, no fundo, razão às entidades fiscalizadoras, depois acabarão por aplicar, não é, as coimas, e nós podemos sempre defender, e o direito de defesa é um direito constitucional, e portanto nós temos mesmo que exercer os nossos direitos e tentar mostrar que efetivamente não foi praticada a infração, ou não foi praticada assim, ou não foi por aquela pessoa, ou por aquele motivo, ou pelo outro, porque uma coisa é até a prática da infração, outra coisa é a aplicação de uma sanção. E mesmo que sejamos condenados na prática de uma infração, a lei diz que para a aplicação de uma sanção acessória ou de uma coima, não é? O valor da coima, normalmente isso é normal, acontece com qualquer contraordenação, quer a nível civil ou na carta, etc. Tem sempre não é? Vai de a tantos, não é? E isso é porquê? Porque a coima e a sanção acessória tem que ser aplicada num regime de equidade, tem que ser aplicada em função também da capacidade, neste caso o infrator, não é? A capacidade económica, o benefício económico retirado da prática da infração, portanto, se tinha ou não conhecimento, é extremamente importante esta questão da publicação de sucessivas alterações aos tamanhos do peixe que podem ser apanhados ou não. Porquê? Porque isto também implica um outro direito constitucional, que é o princípio da segurança jurídica, não é? E se de hoje à amanhã, portanto, o tamanho do peixe já é outro, não é necessariamente obrigatório que nós, embora o setor de pescas seja um setor grande em Portugal, mas estamos a falar, uma coisa é uma grande empresa, não é? Um grande armador que tem pessoas, que, se calhar dentro da própria estrutura, que podem informar, atenção, a partir de hoje só pode-se apanhar peixe com este tamanho, este peixe com aquele tamanho e às X horas, aquele sítio, e etc. Outra coisa, estamos a falar da pesca aqui nos Açores, que é uma pesca tradicional, é uma pesca tanto mais familiar até, não é? E, portanto, o benefício económico retirado dessa atividade económica já não é o mesmo. E também é normal. E isso tem que ser algo que também tem que se invocar, que os próprios pescadores, portanto, não têm conhecimento de todos os despachos e todas as portarias que vão sair lá em Lisboa ou que saem. Portanto, isso é impossível. Isso é impossível e, portanto, não pode ser aplicada da mesma forma à lei, não é? Que uma entidade grande, não é? Não pode ser aplicada da mesma forma e de uma forma transversal a um pescador que está aqui nos Açores que não faz ideia do que aconteceu, mas entretanto passou de 59 cêntimos para 58 cêntimos e por acaso enganou-se e vai levar com uma multa de 600 euros à conta disso, porque há um princípio que é de segurança jurídica, há um preciso de estabilidade, portanto, as decisões e toda a legislação é feita para o futuro, mas é preciso que haja publicidade, haja conhecimento, portanto, que façam chegar isto aos intervenientes no setor. E, portanto, também poderemos invocar essa questão. Por outro lado, julgo que também seja muito importante referir que, embora estejamos aqui a discutir nesta questão dos pontos que é injusto para o setor e é efetivamente penalizador, nomeadamente para a pesca mais tradicional, não é? Acho que há uma consciência política que isto não pode ser aplicado desta forma. E isso já foi dito pela Ministra das Pescas, que esta lei foi aplicada porque fomos obrigados, senão nós não tínhamos acesso aos fundos europeus. Portanto, aos fundos comunitários. E, portanto, Portugal foi quase obrigado a transpor estes normativos, mas não é que, portanto, que da parte do Governo existe esta consciência que é preciso uma certa tolerância na aplicabilidade desta lei, ou seja, ainda que isto já esteja em vigor e esteja a funcionar, o que é facto é que até à presente data ainda não foi aplicado não foram aplicados pontos, não existe ainda sequer esse certificado de pontos que tem que ser feito. A verdade é que existe uma disseminação de entidades, ou seja, as entidades fiscalizadoras nesta área são muitas. Portanto, as entidades com competência fiscalizadora no âmbito das pescas são várias. E depois, existem entidades, e aqui ainda é pior, porque existe uma certa autonomia, e existem entidades que depois fazem, não é? Tratam das licenças, tratam de outro tipo de questões das pescas, não é? Sem saber em específico, saberão melhor que eu. Mas a verdade é que para ter depois aquilo que acontece, por exemplo, nas cartas de condução, que é um sistema centralizado, onde poderão ver, não é? Eu tenho a minha carta de condução, tem lá não sei quantos pontos, mas a verdade é que se eu for apanhado a excesso de velocidade, eles inserem o número da minha carta e sabem imediatamente que eu tenho não sei quantas coimas e, portanto, aquilo já é um sistema que já está informatizado, já está centralizado. A verdade é que no âmbito das pescas não existe isso.
Não existe isso, nem existe quase vontade de, portanto, haver esta centralização. Porquê? Porque as entidades são disseminadas, uns tratam disto, outros tratam daquilo. No âmbito da região autónoma dos Açores ainda é pior, porque existe uma certa autonomia, então acaba por ser um bocadinho ainda à parte do continente. E, portanto, a aplicabilidade desta lei ainda vai se tornar mais morosa, mais complicada e, por outro lado, não existe vontade. O que a Ministra disse foi mesmo que teria que haver uma tolerância, e esta foi a expressão usada por ela, na aplicação desta lei. E que nós fomos obrigados a transpor isto para ter acesso aos fundos comunitários. Que isso, sim, era muito importante. Essa transposição foi transversal? Foi copy-paste ou foi uma adaptação, ou fizeram uma adaptação, foi imposta, não é? Foi transversal na maior parte, à exceção num regime criado por nós mais favorável do que o da União Europeia. Ou seja, há a possibilidade de adaptar, tem que transpor a aplicação dos pontos, a criação dos pontos. O que eu vejo aqui, eu estive a ler por alto, e vai de encontro ao que a senhora estava a dizer, é que nas outras legislações, desde fiscal ao trânsito, é imputado diretamente no diploma o que é imputado ao armador e o que é que, no caso ao condutor, o que é imputado ao veículo. E como a doutora estava a falar, existe um registro de pontos. Não existe um registro de pontos para a viatura. Existe um registro de pontos para o veículo. No caso, também temos outro caso, que é os IATs. Antigamente, só se controlava os IATs, por causa do tráfico de droga. Ou seja, o traficante mudava de iate e aquele iate que ele mudava deixava de ser controlado. Ou seja, andava-se a controlar o iate X para o tráfico de droga, o mestre, o skipper do iate mudava para aquele iate, a gente continuava a olhar para aquele iate e ele já estava com o outro. E depois mudou-se. Depois era só para o skipper. Olhávamos para o skipper e o iate que tinha feito a droga. Ou seja, eles chegaram em várias legislações, a minha espécie dita, que a legislação vai mudando, não é? E é nesse sentido que eu estou falando, que a legislação muda. O que acontece? Este diploma, se há possibilidade do Governo Regional ou mesmo Nacional mudar isso, tem que imputar diretamente o que é para o mestre de embarcação dizer assim, esta infração, esta e esta, o responsável é o mestre. Esta e esta é para a embarcação. Porquê? Porque eu estou vendo aqui, ali por alto, e faço-me meia culpa porque se calhar li isso mal. Diz assim, esta embarcação leva esses pontos se estiver apanhado nessa infração. E o capitão da embarcação também leva esses pontos. Então qual é o sentido? É assim, a maior parte do regime foi transposto porque é obrigatório transpor. Agora, a única parte, sobre ela já vamos falar, que foi moldada em Portugal foi a imputação dos pontos na licença de pesca dos capitães. E essa é o ponto positivo. Porquê? Porque isto foi feito em Portugal, portanto é muito mais favorável do que aquilo que são relativamente à licença de pesca que vem da Europa. Agora, aquilo que está a mencionar é que, efetivamente, a transposição não está bem feita nesse sentido. Porquê? Porque, primeiro, no que respeita aos pontos da licença, a lei nacional nem diz nada, remete para os regulamentos europeus. Portanto, nós andamos a transitar de lei de regulamento em regulamento para percebermos quantos pontos é que são aplicados. Relativamente aos capitães, eles fazem exatamente a mesma, portanto, está prevista na lei portuguesa, mas o que é que eles dizem? Que todas as infrações consideradas graves, praticadas pelos capitães, podem levar à imputação de pontos, ou seja, no fundo, tantas infrações, eles consideram que tantas infrações que podem ser imputadas aos proprietários dos veículos, como aos capitães, podem ser as mesmas. Portanto, está previsto o artigo 21, 22, portanto, se vir no D, o D... Isso não é assim tão. Eu estou a ver, o 22 diz, aos capitães das embarcações de pesca condenados pela prática de uma contravenção qualificada grave. Sim. Isso é o quê? Aos capitães, portanto, o processo de contravenção corre contra o capitão. O capitão é condenado, portanto, não é? É condenado pela prática daquela infração. Mas é que essas infrações não estão ficadas... Não, aqui no artigo 21 há número 1, 2 e 3. Ou seja, porque infrações graves são só as que estão no número 1, 2 e 3 do artigo 21A. Entende? Deixa-me ver. Eu sei quais são, está tipificado e depois tem a tabela anexa que diz quais são as infrações. Aí é a correspondência dos pontos, sim. Ou seja, a minha questão é aqui, uma embarcação... Não é feita a distinção, não é? Não então, leva a embarcação e leva o capitão pela mesma infração. Não. Ou eles fazem a distinção depois na base do processo? Isso depende do arguido, depende da pessoa contra quem corre o auto. Mas o que eu estava a dizer é isso, é que a legislação diversa, logo à cabeça no diploma, diz, porque aqui
pela minha interpretação, né? É sempre bom discutir isso, e alguém discutir, e eu vejo que isto, meus colegas, que é para... Porque isso é assim, deixa aqui uma ressalva. Isso não diz respeito nenhum aos agentes de fiscalização. Isso não diz respeito nem à Polícia Marítima, nem à PSP, nem à Marinha. Porquê? Porque nós só vamos relatar a infração. Isto tudo que está aqui é da fiscalidade, depois do ato de notícia feito, para cima. Está a perceber? Como está, a gente foi apanhar, a gente deu-me 10 pontos, negativo. A gente vai continuar a fazer o mesmo ato, que é, foi apanhado X quilos de peixe com o tamanho mínimo. E a gente não fala em pum, mexe em embarcação, quando passa, e aliás, quem faz o inquérito depois deve mencionar, olha, essa infração corresponde a X pontos para a embarcação, e depois lá em cima é que decide quantos pontos é que dá. Os são aplicados não é logo com a infração, isso é só no fim. Condenados. Portanto, isto tudo, até lá, vocês defendem-se, voltam a ser notificados sobre a decisão, voltem a querer defender. Podem levar o caso para o tribunal. O comandante não sabe ter pode ficar-se em documento na galera. Depois por tornar antes, e vai continuar dentro do lugar. E o armador fica assim para fazer. Pois é assim, se conseguir provar que é o capitão o barco não tem culpa nenhuma. Pronto, é assim, mas como eu já lhe expliquei isso aí também... Isso é que não dá certo nada. Para mim isso não é nada que não dá certo nenhum. Não é algo que nós consigamos mudar. O barco não tem culpa nenhuma. Pois não, tem toda a razão. E obviamente que há uma percepção nacional disso, ou seja, há uma vontade em Portugal de evitar que o barco fique sem licença. Por isso é que criaram um sistema bom não, melhor para os capitães, de forma a que tentar fazer com que sejam os capitães que ficam com os pontos, de forma a que os barcos nunca percam a licença. Não, mas isto foi criado. Se calhar continuávamos a... Pode ficar assim, de onde é que tu a falar para ficar assim? Sempre a melhor distância mesmo, passar a distância mesmo, e a embarcação dessa sempre mal. Eu estava a fazer isso nesse sentido, porque eu já tenho conhecimento de legislação anterior que enquadrava mais ou menos nisso, ou seja, não fica assim tão... Porque depois isso está... Eu só andar sem cinto. Né? Se for provar sem não há inquérito nenhum ou justificação nenhuma que eu tire aquela. Não é? Porque está tipulado: tens cinto ou não tens cinto, tens seguro ou não tens seguro. Se não tens cinto é para o condutor, não tens seguro é para o dono do carro. E aqui dá sempre a sensação, eu estou a falar agora se fosse pescador, dá sempre a sensação que eu, enquanto pescador, não sei o que é que me pode calhar a mim ou não. Não faz assim. Mas essa parte é moldável, portanto. Pois, é o que eu estava a dizer. Pode o legislador poder dizer estas infrações só podem ser imputadas ao capitão e estas só podem ser imputadas e assim, ao armador. Todos os pescadores já sabiam o que é que lhe calhava a ele e o que é que não calhava. Pronto, mas lá está. Mais uma vez, isto é... Sim, eu falei nesse sentido, se houver a possibilidade de mudar e cada pescador vá para o mar, ou quando empresta a embarcação, já sabe o que é que lhe calha a ele e o que é que não calha a ele. Já fica melhor para eles. Mas continuando aquilo que estava a tentar dizer ali, estava a dizer, esta decisão de não se poder aplicar mais do que os pontos, na sua opinião, isso é benéfico? A lei é obrigatório. Sim, mas é benéfico para... É benéfico no sentido em que isto só acontece se, por exemplo, tiver mais do que 12 pontos. Portanto, se tiver 5 pontos, só vão ser 5 pontos, mesmo que tenha praticado sem contraordenações, não é? Se só der direito a 5 pontos, a dar um número aleatório, porque só apontados. Agora, a questão é, se na mesma inspeção se percebe que vocês praticaram infrações que vão levar à aplicação de 40 pontos, não é? E que isso dá imediatamente direito a 4 meses de suspensão, então só podem ser aplicados 12 pontos, ou seja, é benéfico no sentido em que isto faz evitar, não é, que de repente vocês fiquem suspensos da atividade só numa inspeção. Portanto, ao serem imputados só 12 pontos, ou seja, são detectadas 5, 10, 20, 40 infrações, só podem ser imputados 12 pontos. Só. E uma coisa, se o barco ficar nessas infrações, o pessoal daquele barco não ia para trabalhar. É uma consequência da... Claro, do dia quase de águas Deixe-me prosseguir, senão não vamos conseguir dar resposta a essas questões todas, está bem? Mas consegue-se chegar para... Vamos explicar a seguir, está bem? Vamos explicar a seguir. Portanto, duas coisas a ter atenção. É que vocês podem saber quantos pontos vos podem ser imputados por consulta daquela última tabela e numa inspeção, seja qual for o número de infrações que cometam, nunca podem ter mais 12 pontos. Numa inspeção. Portanto, uma inspeção nunca pode dar mais 12 pontos. Isso é algo que vocês têm que ter na vossa cabeça, porque por acaso vos virem ser aplicados 15 pontos numa inspeção, vocês vão dizer não, porque a lei diz que nunca podem ser imputados mais 12 pontos. Pronto. Isso é algo que têm que reter. Agora, há aqui outra questão que a lei vem prever, que é, se durante 3 anos vocês só tiverem praticado uma infração,
Ao final destes 3 anos, os pontos podem ser anulados, ou seja, vocês ficam outra vez com 0 pontos. Agora, como é que isto se processa? A lei não diz se é oficiosamente que a entidade responsável pela aplicação dos pontos anula os pontos automaticamente, não diz se é oficiosamente ou não, porém nós acreditamos que não. Ou seja, vocês, ao final de 3 anos, têm que se dirigir à autoridade e dizer: é assim, passaram-se 3 anos, eu pratiquei uma infração, tenho aqui 7 pontos, porém a lei diz-me que se no final de 3 anos eu só tiver praticado uma infração grave, eu tenho direito a que os meus pontos voltem a 0. Pronto. Isto é algo que tem que reter. Depois aqui também outro mecanismo de anular pontos, este que não é tão benéfico. Portanto, é assim, a vossa licença tem 3 ou mais pontos e durante 3 anos vocês frequentaram, portanto, utilizaram sistemas de comunicação digital nas embarcações, participaram em campanhas de caráter científico, nomeadamente dos planos dos programas do Mar 2020 e do Fundo Azul, planos comunitários, participaram em pesca associada a produtos ecológicos ou rótulos ecológicos, participaram em ações de formação. Vocês vão às entidades e dizem: eu nos últimos 3 anos fiz isto, portanto eu tenho 7 pontos, eu agora tenho direito a que vocês me anulem 2 pontos porque eu pus um sistema digital na minha embarcação, porque eu participei neste programa do Fundo do Mar 2020 que ajudou à realização... No Mar Oriental. Pronto, por exemplo, da nossa loja. Pronto, por exemplo, ou seja, caso vocês tenham cumprido algum destes requisitos, participar numa ação de formação, associarem-se à pesca ecológica, utilizar sistemas digitais, portanto, caso consigam provar que fizeram algo que premiou a inovação tecnológica e a vossa própria formação, vocês podem pedir às autoridades que vos sejam anulados 2 pontos. Portanto, uma vez em cada 3 anos vocês podem fazer isto. Isto se tiverem praticado mais do que uma infração, porque sabem que se tiverem praticado mais de uma infração, vocês não vão pedir para anular 2 pontos, vocês vão pedir que volte tudo a 0. Mas é assim, talvez seja complicado vocês perceberem isto, mas nós vamos disponibilizar esta apresentação. Portanto, depois vocês podem voltar a reler e tentar relembrar estas situações. Isso é complicado para todos aqui. Pronto. As infrações vão ser sempre seguidas. No caso, quando aparecer, há barcos que não têm o registro de fora das 6 milhas ou das 12 milhas, quando houver tudo, que querem ir passar para tirar para fora da zona das 12 milhas, já são alguma infração para os trabalhos pegados. É uma operação grave já. Mas como é que vão viver aí nessa terra? E nem sei como é que fazem essas leis sem praticarem a vida de morte para a gente. Lá está. Vão ter que ter os meios de salvação exigidos para ir além das medidas. Não basta isso. Mas olha, o senhor instrutor quer fazer uma pergunta desde a pedaço. Sei que ele faça. Acontece assim, a senhora numa embarcação trabalho que vai ser com recursos. A gente quando está a buscar o xixar, não sabe os tamanhos mínimos que vem na areia. Porque às vezes a gente é um ar que mata-se alguns juvenis. E por azar, quando alguém pode fiscalizar o barco e ver os juvenis de mortos dentro do barco, a gente está arriscados a pagar alguma infração. Não está correto, porque assim, quando a gente pode dinheiro não sabem se vêm juvenis, se vêm grandes, se vêm miúdos. E da maneira que a gente bote o peixe dentro do barco, se vier 100 quilos, aquilo já vem meio mortos, não dá para ver. Já vem tudo morto. Já vem tudo morto. Se pôr dentro do barco, depois vai alguém fiscalizar o barco e, por azar, ver este pagar uma multa. Não acho isto certo. Por isso é que vai ter que responder e explicar isso tudo que me está a dizer aqui. Às autoridades. E mesmo no padrão seguinte, o peixe que vem tudo trancado não anzou. Não deixa chegar cá a ficar assim. Qual é a luz que é que tem? Da gente está a jogar aqui para allá. Como é que a ministra devia estar para dizer à gente assim? O que é que a gente está a fazer com esse peixe? O peixe está vivo ou está morto? Se ele tivesse vivo, o que está vivo a gente pode apanhar? Agora, um peixe está morto, qual é a luz que é que tem? A gente jogar fora. Que há pessoas que têm necessidade de precisar para comer aquele peixe. Não podem comer um peixe mais caro. Isso já não resulta também só daquilo que... Já estou a fazer leis sem praticar na vida, não é? É só fazer leis, só fazer leis, só fazer leis. Já o conheceram 1,40 m, já dá um jeitão para não sei como é isso, é só fazer leis, só fazer leis. O viado tem que estudar só para fazer leis. Mas não uma coisa, o problema hoje em dia, neste tipo de setores, como é a pesca e a agricultura, é que não é tudo decidido cá dentro. Isto
vem tudo da União Europeia. E nós não temos como ir contra a União Europeia. Tudo que manda para a gente, mas é assim, a gente são conduzidos pela União Europeia. Pronto, mas a União Europeia tem tanto bom como mal, porque também nos dá muitos fundos, não é? E nos dá muita mais. Quantos fundos eles pegam aqui da Argentina e pegam contra eles? Doutora, só porque ajuda, há aqui questões, por exemplo, exatamente por causa destes processos, eu fui confrontar a legislação regional, que é já atualizada, porque saiu outra em junho de 2012, e a de junho de 2012 não é melhor que a de 2010. Do buscar de palota, foi a lota, sim. É regional. Pois tem a lei que as pessoas estão a apresentar, que é da República, e tem a comunitária. Excluindo aquela questão da confusão da propriedade do barco, a minha primeira percepção é que a margem, a lei comunitária permite mais margem de tolerância, excluindo essa questão que houve a preocupação da República, não no que diz respeito à região, porque tem margens de tolerância mínimas. O que as margens de tolerância mínimas são, muitas vezes, é insuficientes, mas tem a possibilidade de justificação e, por exemplo, pela primeira vez, eu fiquei com a certeza que é possível regularizar uma situação que é gravíssima cá, que é a potência dos motores. A maior parte dos motores, por razões que o pessoal não tem muita culpa, porque é antiga, a potência efetiva é superior à potência declarada. E essa regulamentação prevê um quadro de situações que se pode superar isso. Embora não tenha dúvida da legitimidade daquela nacional de considerar que é inconstitucional. Agora, de facto, a outra, e respondendo, já existe pessoal do cerco que foi apanhado em transgressão com tamanhos mínimos. Só que ainda o processo não está ordenado. Foi mais ou menos na mesma altura. Portanto, a gente não sabe, pessoal como este doutor diz, que é a situação dele. Já houve casos que, se a lógica for igual à do Congro, vai dar origem aos pontos. Mas o armador não foi notificado ainda, ou ao pescador. Nunca pode dar pontos sem haver um processo de contraordenação. Sem haver uma condenação. Mas não sei. Nunca há pontos sem que sejam notificados para se defender. Isso é completamente impossível. E se assim acontecer, estamos cá nós para vos ajudar a defender que não podem ser imputados pontos porque não foram seguidos os passos que a lei obriga até ao final do processo. Isso não acontece, ou seja, nunca são imputados pontos sem que sejam notificados do auto para se defenderem, sem que tenham isto aqui no pressuposto que a partir de agora toda a gente se vai defender sem ter sido o vosso direito de resposta e sem que tenham sido notificados da decisão que condena ao pagamento da coima e que vai ter como consequência a aplicação dos pontos. E mesmo assim a decisão ainda pode... Exatamente, e a decisão ainda pode recorrer. Ou seja, portanto, só quando é definitiva a decisão é que são imputados pontos. Antes de ser definitiva, nunca. Portanto, não é pelo facto de vocês serem notificados que praticaram a contraordenação que já têm 5 pontos na licença. Não. Só quando há uma decisão definitiva. Só. Portanto, a imputação dos pontos é a última das coisas. Eu acredito que entre a prática da infração e a imputação dos pontos possam ocorrer perfeitamente. Se a pessoa não responder. Se a pessoa não responder, o que é que acontece? É tudo mais rápido, porque não responde, há logo uma decisão que condena, não é? Que condena e vão logo ser aplicados os pontos. Agora, isto é... Faz o que está escrito no alvo? Claro, faz fé. Não há informação. Ou seja, as pessoas ao não estarem a defender-se estão a assumir como verdade aquilo que está no alto. Ao estarem a assumir como verdade, estão a dar-se como culpados, não é? Neste caso, os barcos que vão ingressar vão ser todos apelados. Portanto, todos eles vão apanhar pontos todos os dias. Mas lá está, isso vai depender dos senhores da autoridade. Não, porque eles vão ser apelados, que é principalmente quando saem para fora, eles vão ser logo todos apelados. Nesse caso, a Polícia Marítima faz um outro tipo de fiscalização. E atenção que a GNR vai mandar vir para aí 2 embarcações para fiscalizar para o barco. Então, nesse caso, eles não vão buscar. Vocês vão abrir hoje. Em princípio, vai vir embarcações para aqui. Eles só vão buscar, então vão ser todos apelados. Só me engano. Não é para lá de peixe, só me engano. Todos eles são apelados. Ainda não vê porque os motores não estão uma apreensão apreendida. Já há a capeta de gato. Mas vai ter que porque ninguém vai fazer nada aqui. A gente vai fazer... A gente vai fazer essa desistia pesca e os governados vão buscar.
A melhor solução vai ser é tudo governante, vai buscar o guarda gente. E a gente está a passar por lá. Para a gente fazer as leis para mim, todas as coisas. Por exemplo, a gente vai fazer isso. Largar a pesca e a gente vai dizer aos governantes: vocês que vêm pescar, para a gente não pôr lá vocês. Para a gente fazer uma leis para mim, vocês vão viver. É isso que eu estou a fazer. É por isso. Vamos lá, vocês vão fazer isso, mas a gente vai fazer para a gente.